Muito bem, estamos hoje mais uma vez para junto continuarmos a nossa escola bíblica dominical, este programa brilhante do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada. E nesse trimestre nós estamos estudando a revista Fortalecendo a Família. Então hoje nós vamos ministrar a lição de número 5, a lição que tem por tema a missão do homem. Então vamos aqui abordar alguns objetivos para que assim a gente possa desenvolver essa lição, tendo um bom aprendizado no nome do Senhor Jesus. Então nosso primeiro objetivo de hoje, conhecer os 3 princípios básicos da criação do homem. Segundo, ver o propósito divino em cada fase do desenvolvimento do homem. Terceiro, reconhecer que a desobediência aos princípios divinos leva o homem a desviar-se de sua missão. Vamos para o nosso texto áureo. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Gênesis capítulo 2, versículo 15. A nossa verdade prática: o homem tem uma tríplice missão: agir, relacionar e liderar. A nossa leitura bíblica ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 2, do verso 15 ao 19. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como esse lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Vamos para a nossa introdução. Deus fez uma clara separação entre os sexos e dotou homem e mulher de características que os diferenciam dos demais seres criados. A cada sexo foram definidas missões específicas de acordo com a sua condição. Algumas teorias humanistas tentam negar as diferenças existentes e procuram criar uma atmosfera de guerra entre os sexos, em total desacordo com o ensino original do Criador. Então vamos aqui abordar o nosso primeiro tópico, onde nós vamos falar acerca da missão do homem. Então nesse tópico aqui nós vamos entender esses princípios que são importantes no sentido do homem, no sentido de atividade, relacionamento e autoridade. Então, no ponto 1, a atividade. O homem foi criado para agir, ser ativo, criar e empreender. Também, quando Deus o colocou no jardim do Éden, deu-lhe a missão de lavrar e guardar a terra. Ou seja, o homem foi feito para o trabalho e não para viver na ociosidade ou na inatividade. É própria da natureza do homem agir, o mover-se, o fazer. Glória a Deus. Então nós observamos aqui a missão do homem. O homem, quando Deus o criou, o homem ele foi esse mordomo, ou seja, ele tinha que sempre estar na ativa. Nós podemos aqui observar, através da palavra do Senhor nosso Deus, que o homem ele foi feito para o trabalho, ou seja, nada de ficar inativo, nada de ficar de forma ociosa. Então Deus ele criou o homem com esse propósito de o homem ele já tem essa missão, na verdade, de ser ativo, de poder, na verdade, criar
de poder empreender, né? Deus ele não fez o homem para ficar de braços cruzados. Muitas vezes, né, está faltando o alimento dentro da casa e o homem está lá com os braços cruzados, né? Está vivendo uma vida inativa, podendo correr atrás do sustento, podendo exercer, na verdade, esse papel do qual assim Deus, quando nos fez, né, já foi com esse propósito, já foi com esse objetivo de cuidar. Ou seja, eu vou dar inteligência para vocês, de vocês criar, de vocês fazerem, de vocês construir, né? Então vocês têm toda essa inteligência para que vocês possam correr atrás do sucesso de vocês, né? Então nós vamos aqui observar que Deus ele criou o homem, queridos e amados irmãos, e deu essas responsabilidades. Ou seja, o homem ele tinha que cuidar da criação, né? Ele tinha que dominar a terra. Então o papel do homem é esse, né? Que Deus ele assim nos deu, que os homens possam exercer o seu papel como homem, né? E possa entender que o homem foi feito para suprir, para trabalhar. Muitas vezes a mulher sai para trabalhar e o homem fica dormindo, ou até mesmo muitas vezes, queridos e amados irmãos, o homem nem sai para ir atrás de alguma coisa para o seu sustento, para ajudar. Então a missão do homem é de trabalhar, né? A mulher ela é disjuntora, mas bem como também o homem ele tem essa missão também de não só de trazer, de suprir, mas de acompanhar também os seus filhos, né? Trazer a educação, esse desenvolvimento que é importante para o crescimento dessa criança futuramente, né? Ou seja, dessa forma que vai ter, na verdade, esse desenvolvimento, vai viver bem, enfim, em família. Então vamos para o ponto 2, relacionamento. O homem foi criado para manter relacionamento. Está lá em Gênesis 2, 17 e 18. Criado como um ser social, o homem carece de interação horizontal com outros de sua espécie, mas também de relacionamento vertical com o Deus que o criou. Assim o homem busca manter relacionamento, seja com seus colegas de escola, para brincadeiras, seja com os companheiros de serviço, com a sua família, ou com aquela que se tornará sua esposa, mas também precisa estabelecer relacionamento íntimo com o Criador, sem o qual sua vida torna-se vazia e sem sentido. É interessante, não sei se tu observou, mas quando Deus criou o homem ali no Jardim do Éden, a Bíblia ela nos mostra que quando chegava o entardecer, Deus procurava, né? Deus ia até o jardim. Então, por quê? Porque Deus ele sempre quis se relacionar com o homem, né? Então, trazendo para nós assim este exemplo de nós como homens também, nós precisamos ter bons relacionamentos com as pessoas. Muitas vezes as pessoas elas vivem de uma forma tão, né, na sua vida, no seu mundo, que não sabe quem é quem, não conhece as pessoas, os seus vizinhos, né, não sabe o nome até mesmo, ou seja, está numa sociedade, mas não participa, não vive. Muitas vezes a pessoa fica inerte ali, né, no seu mundo de ideias. Eu gosto de viver essa vida e acabou. Mas a Bíblia aqui ela nos ensina acerca do relacionamento. Esse relacionamento com as pessoas é importante, né? Bem como também aqui com Deus. Então Deus ele na verdade sempre quis relacionar com o homem. Então que o homem possa entender que Deus, né, o fez para esse relacionamento, e fica muito aqui entristecido quando o homem se torna aqui uma prática da idolatria, né? Deixa de adorar o Criador, prefere adorar a criatura, né? Então isso aqui é importante nós observarmos isso aí. Muitas vezes o homem ele passa assim a mudar todo o sentido aí da verdadeira adoração a Deus.
Que entendamos isso, que tenhamos relacionamento com o nosso próximo, bem como relacionamento com o nosso Deus. Ponto 3, autoridade. O homem foi criado para exercer domínio e autoridade. Deus delegou ao homem a responsabilidade por nomear os animais do jardim e ratificou as suas decisões. Se bem observarmos, quando Deus determinou ao homem que não comesse da árvore do conhecimento, a mulher ainda não havia sido criada. Dessa forma, a responsabilidade de instruir a mulher era do homem, que a recebeu do próprio Deus, e por isso Deus não aceitou sua desculpa no momento da queda. Interessante nós observarmos aí. Isso mostra a autoridade do qual Deus deu ao homem. Então, aqui no ponto 1, falando sobre a atividade, aqui está mostrando que o homem, ele é um mordomo de Deus. Como mordomo, ele vai prestar conta diante de Deus, dos seus atos, da forma que ele conduz, podemos assim dizer, né? Mas o homem, ele foi feito, quando Deus criou o homem, na verdade, ele deu autoridade ao homem. O exemplo disso, né, o homem, ele teve um domínio sobre os animais. Colocou o nome de cada animal, era responsabilidade dele. Bem como também aqui nós observamos o nosso comentarista, que colocou aqui muito bem no sentido da responsabilidade, né, que o homem, ele tem também de instruir a mulher, né, que foi assim, ele recebeu do próprio Deus, né? A gente pode observar esta responsabilidade para que ele pudesse também instruir a sua mulher, né, queridos e amados irmãos. Mas que entendamos, muitos homens hoje têm confundido no sentido aí da autoridade e têm feito disso a questão de ser autoritário, de querer mandar até mesmo, né? Nós estudamos na lição passada, inclusive, né, acerca aí da bênção do casamento. Então, as bases do casamento influem muito no sentido do amor, né, o que mais? Do respeito, da confiança. Então, o respeito tem que haver também aí para com a mulher, né, essa questão de autoritarismo, né, de tirania. Então, o machismo até mesmo tem que ser deletado, não tem que confundir na verdade, né? Mas que entendamos que Deus, ele confiou ao homem essa autoridade e precisa ser exercida para a glória do Senhor nosso Deus, claro, né, irmãos? Com firmeza, com amor e com sabedoria acima de tudo. Isso é importante, né? Então vamos para o tópico 2, vamos falar aí sobre os estágios da vida. Vamos aí nesse tópico 2 poder observar as diversas fases da vida humana, queridos irmãos. Então, no ponto 1 nós vamos falar sobre a infância. No início da vida, ainda criança, o homem se diferencia da mulher, basicamente pelas características sexuais. Ao longo da infância, os meninos desenvolvem habilidades específicas através de brincadeiras e jogos, as quais serão determinadas em sua vida adulta. As experiências boas e más farão parte da bagagem que ele carregará em sua vida toda. Isso aqui é importante, né? Muito importante nós aqui analisarmos isso aqui. Por que é importante, queridos e amados irmãos? Porque nós precisamos ensinar para os nossos filhos isso, quando ainda é criança, né? Por exemplo, as meninas, né, que nós temos que ensinar, por exemplo, a brincadeira da menina é o quê? É de casinha, é de boneca, é diferenciada do homem. O homem, geralmente, a gente já compra um carrinho, compra uma bola, porque está apropriado para ele, para o sexo dele, essas coisas, na verdade. Embora hoje também as mulheres já jogam bola, muito bem, mas nós temos que ensinar na infância
já a diferença, saber diferenciar do que é menino e do que é menina. Certa vez, assim, eu ouvi na verdade isso, né? Alguém me contou que certo homem, ele criou uma criança, e só que essa criança ele já criou, já nesse sentido, já com roupas de mulher, né? Brinquedos de menina, ou seja, essa criança, a infância dela foi isso aí, foi isso que o homem ensinou para essa criança, ou seja, essa criança passou pela infância, né? Pela juventude, ou seja, esse homem, ele na verdade já trabalhou na mente dessa criança desde a infância. Essa criança, ela cresceu na verdade, né, na sua juventude, e hoje eles vivem junto como se fosse um casal. Então, foi lá na infância que o caráter dessa criança já foi na verdade trabalhado de forma errada daquilo que a Bíblia Sagrada nos ensina. Então é por isso que desde da infância, queridos irmãos, nós já temos que ensinar os nossos filhos para mostrarmos essa diferença: homem, mulher, menino, menina, né? Cada um aí na sua posição, né? Cada um na sua posição, verdade. Precisamos mostrar isso, né? Mas isso tem que ser mostrado na infância, né? A partir da infância ele já tem que entender isso aí. Então vamos para o ponto 2, juventude. Nessa fase surgem as características sexuais secundárias, e graças à ação dos hormônios, o corpo masculino passa por importantes modificações. O homem começa a desenvolver massa muscular, e esses mesmos hormônios o impelem à busca de aventura, excitação e autoafirmação. São momentos de descobertas e decisões que irão se refletir em seu futuro. Então aí está. Quando na infância a criança ela já é trabalhada, estudada, se nós mostrarmos, né, para ela a identidade dela, o que essa criança na verdade né? Essa criança ela já vai crescer sabendo a sua identidade. E aqui nós vamos observar que vai chegar nessa fase da adolescência, da juventude, aonde aqui o nosso comentarista colocou muito bem acerca aí das descobertas que começam a surgir, que começam a aparecer. Isso vai repercutir inclusive no futuro, né? Então é importante já ter essa base a partir dali da infância, para quando chegar nessa base aqui da juventude, né, este adolescente, este jovem, que ele já possa entender a sua identidade, né, e se manter puro, se manter fiel para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos aí para o ponto 3, maturidade. Aqui em geral, o homem já constituiu família e desempenha inúmeros papéis simultâneos: marido, pai, filho, profissional, irmão, obreiro, cidadão. É o submetido com intensidade às pressões que esses papéis lhe impõem. O homem atinge o ápice da sua forma física e precisa sentir que sua vida tem propósito claro. Esta é a fase das realizações e grandes empreendimentos. Então aqui é interessante, embora muitos ainda não chegaram a esse nível, né, de maturidade, embora muitos já tenham até mulher, porém ainda não chegou nesse nível de maturidade, como a gente pode ver, né, muitos meninos, jovens até mesmo, até homens mesmo, que não assumiu esse papel. Não assumiu esse papel. Por exemplo, igual a filha alheia de alguém, né? E não está assumindo o seu papel, que é de suprir, que é de fazer a sua parte, na verdade. Sempre está ali debaixo da saia da mãe,
né, que isso é muito horrível, porque há um ditado que diz, olha, quem casa, quer casa. Então, eu preciso entender que a partir do momento que eu caso, eu tenho que assumir todas essas responsabilidades. Isso é importante, na verdade, né? Preciso saber entender o meu papel, né, como um pai de família. Isso é importante, como ser um bom marido, né, como ser um bom pai, como ser um bom profissional até mesmo. Então, esses papéis, na verdade, eu preciso pegar para a minha vida, eu preciso impor na minha vida esses papéis, porque isso vai fazer toda a diferença. Isso é ter vida com propósito, e o homem precisa entender isso. Então, são os papéis, na verdade, que o homem ele precisa encarar, né? Então, nessas fases aí nós podemos observarmos, né, que esse homem ele vai passar a ter grandes empreendimentos, vai passar a ter sucesso, uma boa família. Por quê? Porque ele encarou como homem. E tem muitos que ainda não assumiu a sua responsabilidade como homem, né? Então fica aí a dica. Vamos para o tópico 3, desvios da missão. Então aqui no tópico 3, né, nós vamos aqui observar essas responsabilidades desde a criação. A missão do esposo, né, a missão de ser um bom cuidador, até mesmo, e a missão paterna como pai. Nós vamos aqui entender nesse tópico 3. Então vamos começar aqui na missão de esposo. As Escrituras estão cheias de textos que orientam como o homem deve agir para ser bem sucedido como esposo. Então vamos aí observar, né, alguns textos que falam em relação a isso, né, Lindomar? Para que esse homem possa chegar a esse topo, ser bem sucedido na sua caminhada, com a sua família, ser um bom marido, como anteriormente nós aqui falamos, ter bons empreendimentos até mesmo, né, para a glória do Senhor nosso Deus. Então, letra A, o que diz aí? Amar a sua esposa é uma receita, uma receita perfeita. Com certeza, por quê? Porque aqui está se tratando, né, da sua outra parte. Sim. Então, quem ama, se eu digo que me amo, eu preciso amar minha esposa também. Porque esse negócio de dizer que eu tenho minha esposa e não amo ela, na verdade, não rola, não fica bem, na verdade. Então, aqui nós observamos que isso seja como uma receita, na verdade, como você disse, para todo o homem, né? O papel do homem, então faz parte da missão do homem aí, né? Ele precisa amar a sua esposa, na verdade, com certeza, a sua mulher ela precisa ser amada. Então, vamos para a letra B. Gozar a vida com a mulher da sua mocidade. Interessante, trata-se aí do relacionamento sexual, né? Interessante aí, porque, olha só o que diz nosso comentarista: a vida é fugaz, o trabalho é duro, mas a sua porção é a sua mulher. Olha que bom, né? Ela é o seu manancial, cuide dela, pois ela é a sua fonte, né? Então, é interessante aqui, né, irmãos? Isso acontece muito quando muitos não como é que eu posso dizer, não assumem essa responsabilidade, né? Então, quando era no namoro, tudo era bacaninha, tá? Tudo bem, mil maravilhas, mas depois, né, parece que esqueceu disso. Então, a Bíblia ela nos ensina nesse sentido: olha, goza a vida com a mulher da tua mocidade, né? Isso é interessante nós aí observarmos quanto a isso, né, queridos e amados irmãos. Então, muitas vezes acontece onde algumas pessoas, por elas não priorizarem isso, acabam assim se separando. Acontece muito hoje, né? A gente recebe muitas pessoas, a gente aconselha muitas pessoas até mesmo, e quando acontece nesse sentido de crise no casamento, né, muitos chegam aí à conclusão de que acabou, parou aí,
mas nós precisamos aí observarmos que a solução não está na separação, mas a solução muitas vezes é necessária no sentido de haver mudanças. Eu preciso mudar, se for o caso de eu mudar, eu preciso mudar, né? Às vezes as mudanças, elas precisam acontecer, os conflitos vão acontecer, mas é necessário que essas mudanças elas possam acontecer para que esse relacionamento possa mudar e o casal ele possa crescer junto. Muitas das vezes aí vem realmente do homem, que é o agir, que é o relacionamento que ele tem que ter para poder isso ir à frente. Verdade. Vamos para a letra C. Ser fiel a ela. É primordial isso aí, né? A fidelidade no casamento, inclusive nós comentamos na aula passada, né? Acerca da fidelidade. Se houver falha, o que acontece? Tem que ter o perdão, Tem que ter. a reconciliação, né? O caminho vai ser isso aí. Ou de forma contrária, infelizmente, né? Não tem como prosseguir, é verdade. Então vamos para a letra D. Viver a vida comum no lar, com discernimento. Discernimento. Que diz, um casal vai ter que lidar com muitas diferenças, que geralmente vão sendo solucionadas com o tempo, exceto as diferenças de sexo, ou seja, a forma masculina e feminina de ver o mundo. Deus nos fez com fiação diferente, e isso demanda discernimento. É interessante isso aí, né? Por exemplo, geralmente nós observamos o homem, ele tem a sua forma. O homem é aquele camarada que olha mais para o lado do sexo, não é verdade? Sim. É verdade, com certeza isso aí, né? Ter boas refeições, o homem quer comer uma comida boa, o homem quer chegar a ter um suco geladinho ali. Geralmente o homem, o lado do homem é mais esse aí. Enquanto o lado da mulher já é mais diferente, nós observamos, né? A mulher ela gosta de mais de conversar, de ter diálogo, né? Perguntar, e o homem não gosta, parece, de ouvir isso, né? Geralmente a mulher gosta disso, de perguntar o porquê isso, aquilo. O homem ele já é mais direto, ele já gosta mais de outras coisas. Então, para que nós possamos vivermos bem, tem que haver discernimento, saber discernir, né? É por isso que Paulo disse que a mulher ela é mais frágil do que o homem, né? A mulher, parece que a mulher ela pensa mais, né? Então ela gosta disso, a mulher, ela gosta desse diálogo, de ter cuidado, né? É o mínimo que o marido ele pode dar. Então é necessário, com certeza, para prosseguir, né, esse relacionamento, precisa um conhecer o lado do outro, para que depois nós não sei o que ele pensa, não sei o que ele quer, o que ele gosta, mas é bom um conhecer o lado do outro. Eu gosto mais disso, não, eu gosto mais disso, para poder viver uma vida dois. É interessante, com certeza. Então vamos para o ponto 2. Missão de cuidador. Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden com função diferenciada, como administrador das coisas na terra. Ele deveria manter a ordem estabelecida pelo Criador, cuidando do jardim em todos os aspectos. Como morador da terra, ele deveria cuidar do meio ambiente, manter a ordem social, ensinar às gerações futuras aquilo que de mais importante Deus lhe responsabilizou para cuidar. É isso aí. Então, interessante isso aí também. Essas trata-se do quê? Do homem como mordomo, aquilo que nós já falamos, né? Inclusive, nós falamos no tópico 1, foi mostrado esse respeito. O homem, quando Deus criou como mordomo. Então, como mordomo, nós observamos que o homem, com todo esse passado tempo, o homem ele tem se distanciado, na verdade, aí, da sua função primordial, que é de quê? Que é de cuidar, que é de guardar, até mesmo, né, de ser o guardião que Deus lhe comissionou. Sim, preservar. Preservar, inclusive. Né? Então, essa função, por muitos, na verdade, muitos
distanciaram, na verdade, no sentido deixaram de cumprir esse papel. Com certeza. Ponto 3, missão paterna. Na missão do homem como pai também houve um desvio do propósito de Deus. Vejamos no caso de Eli, que passou a ser conivente com as práticas pecaminosas de seus filhos, mesmo no lugar santo. Há também o caso do rei Davi, que, considerado o maior rei de Israel, ele não foi um bom modelo de pai. O que se observa pela história é tortuosa de muitos de seus filhos. Isso acontece muito, com os pais, que muitas vezes os filhos eles erram e os pais sempre passam a mão. Então é errado. Quando o pai ele faz isso, ele erra. Então vamos dizer que as consequências vai vir até mesmo para a vida dos pais. Sim. Por conta de o pai não ter corrigido, Então, olha só o que diz aí o nosso comentarista: ser pai não implica apenas a paternidade biológica, mas demanda também sentimentos, atitudes de adoção que decorrem do amor genuíno pelos filhos, implicando tarefas relacionadas aos cuidados físicos, educacionais e espirituais dos mesmos, Então, o senso de limite aqui interno, a independência, a superação dos desafios, o pai ele precisa, na verdade, aqui desenvolver isso na vida dos filhos. Todos esses aspectos, na verdade, eles vão ser interessantes para o crescimento dos filhos, Então, que o pai ele possa ser, na verdade, esta figura para o filho, que ele venha a ser um exemplo, Isso, modelo, na verdade, como um ideal de vida para o seu filho, Ser um exemplo, enfim. É importante que o pai seja, que os filhos possam se espelhar nos pais e poder, com certeza, caminhar, inclusive, nos caminhos de Deus, Ser um bom mordomo de Deus, como a Bíblia Sagrada assim nos ensina. Vamos para a nossa aplicação pessoal. O homem, o macho da espécie humana, foi criado por Deus com um propósito específico de cuidar, proteger a vida da terra, especialmente da sua família, viver plenamente essa missão conforme o propósito original estar no plano de Deus. Sempre a vontade de Deus. Precisamos estar, a cada dia. Então, que esta lição de hoje, nós homens, possamos tomar para as nossas vidas e entender a nossa missão. E um dia nós vamos prestar conta diante de Deus, com certeza, Pois assim, muitos não têm desenvolvido o seu papel como homem, não têm desenvolvido a sua missão como homem, mas que entendamos a vontade de Deus para a nossa vida, é essa, que sejamos bons mordomos em todos os âmbitos, que Deus assim continue a nos abençoar, e até a próxima lição de número 6, que Deus, a missão da mulher, abençoe abundantemente. Então estaremos falando acerca da missão da mulher no próximo vídeo, em nome de Jesus.